Oi galerinha, tudo bem com vocês? Chegamos à semana 10, professora Renata aqui novamente com vocês. Essa semana é bem importante, a gente vai fazer uma revisão de conteúdos que nós estudamos juntos da semana 6 até a semana 9. Então, se ajeite aí, pegue seu LD, seu LA, seu caderno e vem comigo. Nós vamos começar pelo livro de atividades, volume 2, página 8. E a prof selecionou o exercício 1 para fazer com vocês. Ele é um exercício de expressões numéricas com números inteiros. Expressões numéricas que vocês já aprenderam nos anos anteriores, só que com números naturais. Existe uma ordem das operações a serem resolvidas quando a gente tem uma expressão numérica. Observe o item A. Nessa expressão numérica, nós temos multiplicação e adição. Entre a multiplicação e a adição, a gente sempre começa resolvendo as multiplicações. Então, observa lá, a prof vai resolver esses produtos com vocês. 5 vezes 1 dá 5. Menos com menos dá mais. 2 vezes 3 deu 6. Mais com menos deu menos 6. E eu repeti o mais 5. Tranquilo? Agora eu vou selecionar números que possuem sinais iguais. A gente pode juntar quando os números possuem sinais iguais. 5 mais 5 deu mais 10 menos 6. Sinais diferentes nós subtraímos e permanece, fica o sinal do maior número em modo. Lembram lá das aulas anteriores? Por que a gente subtrai? Porque os deslocamentos na reta numérica ocorrem em sentidos opostos. Então o resultado do item A mais 4, ok? Vamos observar o item B. Nessa expressão, nós temos subtração, multiplicação e adição. Na ordem das operações, vamos iniciar pelas multiplicações. Observa lá. Tudo que eu não vou resolver agora, eu vou baixar, eu vou repetir. Então, eu repeti o menos 4, agora eu vou multiplicar. Mais 3 vezes o menos 4 deu menos 12. Menos 2 vezes menos 4 deu mais 8. E eu baixei o mais 1. Eu vou circular tudo aquilo que tem sinais iguais, porque nós podemos juntar. Menos 4 com menos 12 dá menos 16. Mais 8 com mais 1 deu mais 9. Sinais diferentes, a gente subtrai e fica o sinal do maior número em módulo. Eu devo 16, paguei 9, continuo devendo 7. Tranquilo até aí? Vamos ao item C. Agora, o item C, nós temos adição, multiplicação, subtração e temos o zero ali, galera. Então, vamos prestar atenção. A prof vai começar resolvendo todas as multiplicações. E observem que eu resolvo as multiplicações na mesma linha, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Repetir o menos 1. Eu vou multiplicar 5 vezes o 3 e depois vezes o zero. Se nós multiplicarmos mais 5 vezes o menos 3, dá menos 15. Menos 15 vezes 0 dá 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Agora, atenção lá. Menos 4 vezes o 2 dá menos 8. E menos 2 vezes o menos 1 dá mais 2. Tranquilo? Olha o que a prof vai fazer. Eu vou juntar números que possuem sinais iguais. Menos 1 com menos 8 dá menos 9. O zero, ele não faz diferença para a gente na adição e na subtração. Ele é o elemento neutro, portanto, eu já baixei somente o mais 2. Sinais diferentes, nós subtraímos. 9 menos 2 dá 7 e permanece, fica o sinal do maior número em módulo, menos 7. Vamos ao item D. Também temos multiplicação, subtração e adição, tudo bem? Vou começar resolvendo todas as multiplicações. 6 vezes 2 dá 12, mais com menos deu menos 12. Menos 1 vezes o menos 1 dá mais 1, mais 1 vezes 5 dá mais 5. Mais 2 vezes o menos 3 dá menos 6. Reparem que na multiplicação nós estamos aplicando a regrinha de sinais, tranquilo? Agora a prof vai juntar tudo aquilo que possui sinais iguais. Menos 12 com menos 6 deu menos 18. Menos 18 mais 5, sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior, menos 13. Tranquilo até aí? Estão acompanhando? Vamos continuar. Agora, a gente vai para a página 10, ainda no livro de atividades. Exercício 27. Então, presta atenção, vamos pensar juntos. Considere os números inteiros A, B e C
representados na reta numérica. Olha, o exercício nos dá a oportunidade de revisar um pouquinho sobre reta numérica. O zero, pessoal, ele é a origem da nossa reta numérica. O zero, ele não é nem positivo e nem negativo, tudo bem? Agora, olha a pergunta. Qual o sinal do quociente das seguintes divisões? Galera, lembrar que a palavrinha quociente é resultado da divisão. Por exemplo, 10 dividido por 5 dá 2. O 2 é o quociente. Tranquilo? Vamos continuar. Olha lá o item A. Nós queremos saber somente o sinal. Se eu dividir o número A pelo número B. No caso, nós não temos números, temos letras que representam números desconhecidos, que para nós aqui nesse exercício não vem ao caso. A gente só quer trabalhar o sinal. Olha lá, galera, à direita da origem do zero na reta numérica, nós temos os números positivos e à esquerda da origem, os números negativos. Portanto, o número A, a letra A representa esse número desconhecido, ele é um número negativo, ele está à esquerda da origem. Já o B representa um número positivo, porque está à direita do zero na reta numérica. Então, lembrando da divisão, a divisão, assim como a multiplicação, a gente aplica a regra de sinais. Então, quando eu divido um número que tem sinal negativo por um número que tem o sinal positivo, sinais diferentes, a resposta é negativa. Menos com mais dá menos. Tranquilo? Vamos ao item B. Agora, se nós formos dividir o A por C, os números, né, representados pelas letras A e C, qual vai ser o sinal dessa divisão? Reparem na reta numérica que tanto o A quanto o C representam números negativos, pois estão à esquerda na reta numérica. Então, nós vamos dividir um número negativo por outro negativo. Na divisão de dois números com sinais iguais, a resposta é positiva. Então, eu tenho um número positivo. Menos com menos dá mais. Lembraram? Vamos ao item C. Qual vai ser o sinal se nós dividirmos C por B? C representa um número negativo, está à esquerda do zero na reta numérica. Já o B, nós vimos no item A, ele representa um número positivo, está à direita. Quando nós dividimos um número negativo por um número positivo, a resposta é negativa, porque nós estamos dividindo números com sinais diferentes. Menos com mais deu menos. Galera, eu coloquei aqui para vocês retomarem nas nossas aulas anteriores a regrinha de sinal. A regrinha de sinal, a regrinha de sinais, ela é usada em duas operações, na multiplicação e na divisão de números inteiros. Então, vamos retomar? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. Observem ali, você multiplicando ou dividindo dois números com sinais iguais, a resposta é positiva, e dois números com sinais diferentes, a resposta é negativa. Tranquilo no exercício 27? Vamos ao próximo? Ainda na página 10, agora nós vamos resolver o exercício 28. Olha só. Sendo A igual a mais 8 e B igual a menos 5, determinar o valor numérico da expressão. Galera, o A é um número inteiro positivo e o B um número inteiro negativo. Vamos observar a expressão? Nós vamos multiplicar A por B e o resultado desse produto, dessa multiplicação, nós vamos dividir por B. Só que antes da gente começar a fazer esses cálculos, nós vamos trocar. Nós vamos substituir o A por mais 8 e o B por menos 5. Então, no lugar do A, eu coloquei mais 8 vezes. No lugar do B, menos 5, dividido por, no lugar do B, novamente, menos 5. Agora que nós trocamos as letras por números, nós obtivemos uma expressão numérica. A multiplicação e a divisão, você resolve na mesma linha. Comece resolvendo aquela operação que aparecer primeiro. No caso dessa expressão, a multiplicação. Então, observa lá. Eu vou começar resolvendo, primeiro a gente substituiu as letras pelos valores dados, e agora a prof vai resolver com vocês a multiplicação. 8 vezes 5 dá 40, mais com menos deu menos 40. O resultado da multiplicação, nós vamos dividir por menos 5. Tranquilo? Resolvemos a multiplicação aplicando a regra de sinais nessa linha. Agora, nós vamos resolver a divisão. Então, vamos lá.
40 dividido por 5 deu 8, menos com menos deu mais. Então, o resultado, o valor numérico dessa expressão é mais 8, ou somente 8. Galera, esse exercício a gente retomou expressão numérica, ordem das operações, trocamos letras por números, por valores dados, e vocês viram que foi bem fácil. Beleza? Vamos pro próximo? Ainda agora, no livro de atividades, na página 11, nós vamos para o exercício 29. Esse exercício ele tem um diagrama bem bacana e é super tranquilo. Quer ver? Observe lá. Nós vamos multiplicar A por B e vamos somar C com D. O resultado dessa multiplicação e dessa soma, nós vamos dividir, obtendo o Q, que é o nosso objetivo nesse exercício. Vamos ler junto lá? O enunciado, olha só, sendo A menos 8, B menos 2, C menos 10 e D mais 6, siga as instruções do diagrama e determine o valor de Q. Então, vamos lá. A prof vai começar multiplicando A por B, ele está pedindo para a gente efetuar o produto entre A e B. O A vale menos 8 e o B vale menos 2. Então, vamos lá? 8 vezes o 2, 16, menos com menos deu mais. Olha só. Ali no lugar do P, que é o resultado dessa multiplicação, nós vamos colocar o mais 16, tudo bem? Agora, nós vamos somar C com D, que foi o que o exercício pediu no diagrama. O C vale menos 10, eu estou somando com o D, que vale mais 6. Então, lembrar que o positivo, ele confirma o número que vem depois. Olha lá. Então, eu vou ficar com menos 10 mais 6. Sinais diferentes nós subtraímos e fica o sinal do maior. Menos 10 mais 6, nós temos menos 4. Se eu devo 10 e paguei 6, eu devo 4 ainda. Olha, no lugar do R, nós vamos colocar o menos 4. E agora nós vamos dividir o valor que nós encontramos para o P pelo valor que nós encontramos para o R. Então, eu vou dividir, olha lá, P por R. Eu vou dividir o mais 16 pelo menos 4. Na divisão de números inteiros, nós dividimos os números e aplicamos a regra de sinais. 16 dividido por 4 dá 4, mais com menos deu menos. Portanto, a resposta é menos 4. Beleza, galera? Vamos continuar? Agora, a prof quer que vocês peguem o livro didático, volume 2, da capa azul, página 42. Gente, veja bem, a prof selecionou 2 exercícios. Um deles tem adição e subtração de números racionais. E no outro, nós temos a multiplicação de números racionais, conteúdos que foram vistos nessas últimas semanas. A prof vai resolver alguns itens do exercício 7 para retomar a adição e subtração e alguns itens do exercício 10 para retomar a multiplicação, beleza? Então, vamos lá, vamos pensar juntos, tudo bem? Do exercício 7, o enunciado diz o seguinte, ó, efetue estas operações e, quando possível, apresente a resposta na forma de fração irredutível. Galera, lembrar que fração irredutível é aquela fração que possui os menores termos possíveis. Termos de uma fração são numerador e denominador. E a gente obtém a forma irredutível, a fração irredutível, dividindo tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Essas divisões devem ser exatas. A gente consegue a forma irredutível quando nós temos a escrita do número na forma de fração. Então, no item D que a prof selecionou, eu não tenho forma irredutível, porque o cálculo vai estar na forma decimal, tudo bem? Olha só, começamos confirmando, porque a adição confirma o número que vem logo após. Tá ok? Então, vamos lá, ó. Menos 4,1 confirmou o menos 15,2. Galerinha, sinais iguais. Sinais iguais, a gente soma os números, junta, porque o deslocamento é no mesmo sentido da reta numérica. Quando nós somamos o 15,2 com o 4,1, nós obtemos 19,3. Agora, é menos 19,3. Lembrar que se você deve R$ 4,10 para um colega, deve R$ 15,20 para o outro colega, no total você continua devendo R$ 19,30. Sinais iguais a gente soma e mantém. Repete o sinal. Tranquilo? Ótimo.
Vamos ao item F. Esse eu selecionei porque nós temos uma subtração entre três frações com denominadores diferentes. Olha só. Primeiro, a prof vai começar eliminando os parênteses. Lembrar que a subtração pede o oposto. Então, vamos lá. O positivo, ele confirma o número que vem logo após. O negativo, ele pede o oposto. Então, olha só. Quando eu elimino os parênteses, eu fico com menos 1/5. O negativo pediu o oposto de mais 2/3, que é menos 2/3. E o negativo pediu o oposto de menos 1/4, que é mais 1/4. Olha, gente, como a expressão já diminuiu. Estão vendo lá? Então, agora, para que a gente consiga somar e subtrair essas frações, elas devem ter denominadores iguais. E elas não possuem denominadores iguais. Uma delas tem o denominador 5, a outra o 3 e a última fração denominador 4. Para isso, nós temos duas maneiras de tornar esses denominadores iguais. Seria o MMC entre esses denominadores ou frações equivalentes, que eu acho que é mais fácil, mais simples e mais rápido. Olha só, galera, frações equivalentes, você vai pensar num número que multiplique o 5, o 3 e o 4, que deixe esses denominadores iguais. Então, eu pensei no seguinte, eu pensei no 60, que é o menor múltiplo comum entre 5, 3 e 4. Quer ver? Olha só, eu vou multiplicar o 5 por 12. E quando eu multiplico o denominador de uma fração por um número, eu tenho que fazer o mesmo procedimento na parte de cima da fração, no numerador, para que essas frações fiquem equivalentes, ok? Então, eu vou multiplicar o 1, que é o numerador da fração, também por 12. Se nós multiplicarmos 5 por 12, vai dar 60. Então, eu pensei assim, que número que eu multiplico por 3 para também dar 60? Vezes 20. O que eu fiz embaixo da fração, eu faço exatamente igual em cima, equivalência. E aí, eu preciso transformar esse 4 da terceira fração em 60 também. Então, eu vou multiplicar ele por 15. O que eu fiz embaixo, eu faço exatamente igual em cima da fração, beleza? Agora, eu vou fazer esses produtos, essas multiplicações. 1 vezes 12 dá 12, 5 vezes 12 deu 60, menos 12 60avos. 2 vezes 20 dá 40, 3 vezes 20 dá 60, menos 4 60avos. 1 vezes 15 deu 15, 4 vezes 15 deu 60, mais 15 60avos. Agora, nós temos denominadores iguais. Isso que a gente precisa para somar e subtrair frações. Tudo bem? Quando os denominadores são iguais, fica muito fácil, porque aí vocês vão repetir o denominador e nós vamos efetuar o cálculo entre a parte de cima das frações, os numeradores. Tudo bem? Lembraram lá? Então, olha só, eu vou repetir o denominador, que é 60, vou fazer menos 12, menos 4, mais 15. Eu vou juntar o menos 12 com o menos 4, porque eles possuem sinais iguais. Menos 12 menos 4 deu menos 16, e eu repeti o mais 15. Agora que os sinais são diferentes, menos 16 mais 15 dá menos 1. Olha, você deve 16, pagou 15, ficou devendo 1. Menos 1 60avos. Percebam que essa fração já está na forma simplificada, já está na forma irredutível. Não tem nenhum número que divida o 1 e o 60 ao mesmo tempo, que deixa essa fração com termos menores. Lembraram, galerinha? Vamos lá, então? Que bom se vocês lembraram. Agora, eu vou fazer os itens que eu prometi do exercício 10, para a gente retomar a multiplicação de frações. E aí, eu selecionei os 3 primeiros itens. No primeiro item, no item A, eu não vou aplicar a técnica do cancelamento, que é aquela prática que a gente faz de simplificar as frações antes de fazer a multiplicação, que é algo que a gente usa bastante e facilita muito os cálculos. Eu vou multiplicar normalmente essas duas frações. Lembrar que nós multiplicamos frações em linha. É o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, ou numerador vezes numerador, denominador vezes o denominador. Vamos lá, então? Olha lá. 5 vezes 9, 45. 9 vezes o 15 dá 135. Na multiplicação, aplicamos a regra de sinais. Menos com mais, menos.
eu vou simplificar essa fração. Mesmo que o enunciado não peça, a gente tem que simplificar. E um número que divide o 45 e o 135 ao mesmo tempo é o 5. Quando nós simplificamos, nós vamos ficar com menos 9/27. Opa, ainda dá para simplificar mais. Eu vou dividir os termos dessa fração por 9. Prof, eu poderia dividir por 3, porque eu tenho 9/27 na tabuada do 3. Pode? Mas quanto maior é o número que você escolhe para dividir, na hora de simplificar a fração, mais rápido você chega na forma irredutível. Então, dividindo 9/27 por 9, nós obtemos menos 1/3. Galera, olha lá, forma irredutível. Então, nesse item A, nós multiplicamos diretamente as frações e fomos simplificando após a multiplicação. Nos itens B e C, observem que nós temos números maiores. Então, vocês concordam comigo que, por exemplo, no item B, eu multiplico 3 vezes 8, que dá 24. O 20 vezes 27, opa, já vai dar um número maior, 540. Então, eu vou ter que simplificar a fração depois. Quando os números das frações, os termos das frações são números maiores, use o cancelamento. O que é o cancelamento? É você simplificar antes de fazer a multiplicação. Só que quando você usa o cancelamento, que só é possível na operação da multiplicação, você vai simplificar cruzado em x. Você vai simplificar o numerador de uma fração com o denominador da outra. Observe ali no item B o que a prof fez. Eu vou simplificar o 3 com o 27, dividindo tudo por 3. E depois eu vou simplificar o 8 com o 20, dividindo tudo por 4. Viram só? É uma simplificação cruzada antes de efetuar a multiplicação. Vamos fazer essas divisões? Observe lá. Vai ficar menos 1/5 vezes, olha lá, o mais, que você pode ou não colocar o sinal, 8 dividido por 4 deu 2 e 27 por 3 deu 9. Galerinha, vocês perceberam que os números já ficaram bem menores? Vamos continuar? Agora eu vou multiplicar em linha. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Apliquei a regra de sinais. Menos com mais dá menos. 1 vezes 2 deu 2. 5 vezes 9 deu 45. Menos 2 45avos. Não tem nenhum número que divida o 2 e o 45 ao mesmo tempo. Fácil, né? O item C, eu também vou usar o cancelamento. Olha o trabalho, a gente ia multiplicar 16 vezes 11 e 55 vezes 32. Então, quanto maior os números, mais fácil, mais chance a gente tem de errar. Então, vamos fazer o cancelamento? Olha lá, eu vou simplificar o 16 com 32, dividindo tudo por 16. Poderia ser por 2, por 4, por 8. Eu já peguei o 16, que é o maior número possível, para reduzir o máximo que eu puder desses números, tudo bem? E eu vou simplificar o 11 com 55, dividido tudo por 11. Quer ver? Efetuando as divisões, vai ficar menos 1/5, porque 16 dividido por 16 dá 1, 55 dividido por 11 deu 5, vezes 1/2, 11 dividido por 11 deu 1, 32 dividido por 16 deu 2. Agora eu vou multiplicar em linha, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, 1 vezes 1 dá 1, 5 vezes 2 deu 10, menos com mais deu menos, sempre multiplicando numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tranquilo? Lembraram dessa operação da multiplicação de números racionais? Galera, lembrando que os números racionais são todos os números naturais, todos os números inteiros, mais as frações, os decimais e as dízimas periódicas, positivas e negativas. Até o momento é o maior conjunto que a gente conhece. Todos os números que nós conhecemos até agora são números racionais. Fechou? Ótimo, galera. Olha lá. Agora, só para retomar essa parte final. Nos dois últimos itens, nós usamos o cancelamento, que é a simplificação, antes de efetuar a multiplicação. Já no item A, nós simplificamos após efetuar a multiplicação. Fica a teu critério, você escolhe o que acha melhor fazer, tudo bem? Gente, nós estamos terminando aqui essa semana 10, então, de revisão de conteúdos. Boa semana para vocês. Façam a revisão de todas as videoaulas. Anotem as coisas importantes no caderno. Depende muito do teu empenho, tudo bem? Um beijo e até semana que vem.